em todo o mundo e no Brasil. Primeiro, histórico. De onde vem essa ideologia pelo aborto, vamos dizer, esse desejo desesperado do aborto? Depois nós vamos ver a base bíblica e depois uma palavra às mulheres que sofrem os problemas que podem levar ao aborto. A igreja precisa também ter empatia, não somente mostrar a lei, mas também mostrar empatia. É muito importante isso. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Os irmãos podem ficar sentados e vamos orar. Pai Santo, pedimos nesse momento tua graça, sabedoria e direção do teu Espírito, para que tu venhas falar com a igreja, para que tu venhas, ó Deus, falar ao coração, onde chegarem essas palavras, para que criancinhas não venham morrer, não venham ser assassinadas no ventre de suas mães, tão indefesas. E eu te peço que o Senhor venha conscientizar-nos, não somente a nós, mas que nós levemos a outras pessoas a importância da tua palavra em relação a isso. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, enquanto nós estivermos falando, se alguém quiser uma pergunta ou quiser falar, os irmãos não pode passar. Nós vamos primeiro entender por que a busca da liberação do aborto. Meus irmãos, os irmãos podem, se os irmãos olharem as notícias, por exemplo, a Argentina, esses países que aderiram ao aborto, os irmãos vão ver que existe uma multidão de mulheres, de homens que celebram o aborto e estão ansiosos, por toda e qualquer liberação do aborto. Então nós vamos saber por que isso. Primeiramente, antes da base bíblica, nós vamos saber por quê. Pode passar. Então vamos lá. Primeiramente, a base, o que traz essa multidão à liberação do aborto é exatamente o quê? A ideologia de gênero. Por quê? Porque eles, em busca do chamado empoderamento da mulher, da igualdade de gênero, a maternidade é vista como um mal intrínseco pelo feminismo e reivindicam o direito ao aborto. Ou seja, eles, os que aderem à ideologia de gênero, a maternidade é um fator que, segundo eles, leva a mulher a não ser empoderada. A mulher tem limitações. Porque, segundo eles, a mulher, quando ela está grávida, ela vai ter que se ausentar do seu trabalho, e o objetivo deles é que a mulher tenha igualdade em tudo, em força, em tudo. Por isso que nós vemos aí uma corrida para que as mulheres estejam concorrendo com homens, trans, etc. Então, o que acontece? Essa ideologia, a ideologia de gênero, trouxe esse chamado empoderamento da mulher. Então, todos aqueles que aderem ao feminismo, a esse feminismo, eles são a favor do aborto, porque eles acham que a mulher engravidar, e outra coisa, a única coisa que diferencia claramente um homem de uma mulher é a gravidez. Nós vemos casos de homens trans que estão grávidas, vou dizer grávidas porque é uma mulher ali. Eles estão todos eles transformados, que ali é uma transformação, ali é uma fantasia. Costumo dizer que o trans ele está fantasiado, porque ele não deixa de ter o cromossomo, homem XY, mulher XX. Então ele não deixa de ter o cromossomo, não deixa de ter os hormônios masculinos. O homem diariamente, conforme tem vários artigos científicos. Então, ele fantasiado, ele pode ter fantasia o que quiser, ele nunca vai deixar de ser mulher e nunca vai deixar de ser homem. Mas isso, na cabeça deles,
A única coisa que diferencia mesmo é a maternidade. Então eles começam a colocar na visão das jovens, das mulheres, que uma dona de casa que cuida dos seus filhos, ela está sendo inferior, ela está sendo uma mulher não empoderada. Mulher empoderada que deixa os seus filhos, que vai à luta, que manda na casa, não é mais, ou seja, não é o homem cabeça, esse negócio de cabeça, segundo a Bíblia. Inclusive, às vezes, alguns pregadores têm até receio de falar, conforme a Bíblia em Efésios, que o cabeça da casa é o homem, é o homem. E então esse empoderamento trouxe essa luta para o aborto. Pode passar. Então, uma coisa impressionante é a agenda de gênero na conferência da ONU no Cairo. A ONU é responsável, isso é muito importante. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é responsável vamos dizer assim, de forçar as nações para que tenham aborto. Então, aqui nós vemos uma senhora chamada Diane O'Leary, né? E ela escreveu um livro, Agenda de Gênero. Ela foi na conferência de Cairo da ONU e ela alegou aqui o que eles diziam nas reuniões que o mundo necessita. Então isso aqui é na reunião da ONU, isso é registrado, isso não vem da cabeça de ninguém. Então o que eles necessitam? Primeiro, menos pessoas no mundo. Eles dizem que a multidão, quanto mais nascem pessoas, as coisas ficam difíceis. Então, menos pessoas. Segundo, mais prazer sexual. Então, o segundo ponto da agenda de gênero é que as pessoas tenham mais prazer sexual. Não sei de onde tiraram isso, mas eles acham que você deve ter mais prazer sexual. Terceiro, eliminação das diferenças entre homens e mulheres. Então esse é o objetivo da ONU, a eliminação das diferenças. Ou seja, vocês podem ver aí mulheres trans, às vezes até se confunde, mulheres trans competindo com mulheres, né? Então, aquelas mulheres que são verdadeiros pais de família, né? Mas que são fantasiadas, estão competindo com mulheres completamente frágeis, e aí eles, por ter testosterona, eles ganham em muitas outras coisas, né? Alguns países até proibiram isso, mas essa eliminação vem da ONU, está registrado, né? E também que não existam mães em tempo integral. Esse é o objetivo deles, a ONU, é que não existam mães em tempo integral. Ou seja, o objetivo é que todas as mulheres trabalhem, assim como os homens. Homens e mulheres, mesmo não precisando. Isso faz parte do empoderamento, que a mulher também tenha o seu trabalho, né? Então, esse é o objetivo da agenda de gênero. Pode passar. Para amenizar os problemas acima que nós vimos, ainda a ONU, na reunião do Cairo, né? Para amenizar, então eles têm como agenda o quê? O aborto legal e anticoncepcional grátis. Ora, se eles estão dizendo que tem que ter prazer sexual, então para amenizar isso, eles aderem ao aborto legal, ou seja, incentivam os países a legalizar o aborto, porque eles dizem que o aborto ilegal leva essas mães que têm prazer sexual a terem aborto clandestinos. Isso, segundo eles, isso é mal, né? Realmente é mal, mas não por causa vamos dizer assim, de ter o bebê, né? Por causa que fizeram uma relação sexual, né, indevida. Então o que acontece? Segundo a ONU,
aborto legal e anticoncepcional grátis. Segundo, promoção da homossexualidade. Por quê? Porque os homossexuais não podem ter bebê. É claro, né? Homossexual, a relação homossexual é uma relação estéril. Deus criou homem e mulher para que eles possam procriar. Então o objetivo é a proclamação, é a promoção da homossexualidade. Tá? Depois, a eliminação dos direitos dos pais para que não possam impedir as crianças de fazer sexo, educação sexual, anticoncepcional e aborto. Então, um dos fatores é a eliminação dos direitos dos pais com os filhos, aqueles filhos que querem, por exemplo, seguir uma vida sexual, homossexual, ou ser trans, etc. Nós vimos aí na parada gay, eles colocaram várias crianças com faixas, passou isso no jornal, não sei se vocês viram, com faixas dizendo crianças, existem crianças trans. Então o objetivo deles é que essas crianças que sejam liberadas, os pais possam não ter o direito de impedir que essas crianças até queiram fazer uma exposição de gênero, dependendo das leis dos países. E quinto, cotas iguais para homens e mulheres. Cotas iguais para homens e mulheres. Isso já exatamente vem da ideia que a igualdade de gênero, então absolutamente nenhuma diferença, nenhum papel. Esse negócio de dizer, às vezes, cada o homem tem o seu papel na família, a mulher tem o seu papel, isso não existe, Nenhum dos dois tem papéis definidos. Então, até mesmo nos filmes, nós vemos aí, tem o homem Hulk e tem a mulher Hulk, porque se não tiver a mulher Hulk, o feminismo reivindica. Tem o super-homem e tem a super-girl, tem o Batman e tem que ter a mulher gato, tem que ter o homem formiga e tem a mulher vespa, entendeu? Tem que ter um homem que tem uma arma poderosa e tem outra mulher com uma arma mais poderosa que derruba 100 de uma vez. Então, por isso é o feminismo que reivindica. Os filmes ficaram até mesmo mais racistas. Esses filmes, porque não tem verossimilhança, muito bobo, Uma mulher com um braço derruba 10 homens com um braço do tamanho da minha perna, E o homem muito fraquinho, então isso faz parte do feminismo, da agenda feminista. Por exemplo, aquele filme Top Gun, Maverick, foi muito criticado. Então, muito criticado porque, dizendo ele, que tinha mais homens. E a mulher também, mas eles querem que a mulher também entre no avião, mesmo que não existe naquela época, mas pegue um caça e derruba todo mundo, e aí é o feminismo, entendeu? Feminismo, Então, isso é a agenda, cotas iguais para homens e mulheres, nesse sentido, pode passar. Então, certo, todas as mulheres na força do trabalho, como eu falei para vocês. Então, a agenda da ONU é todas as mulheres na força do trabalho, certo? Mas, não para apedreio, isso é só para os homens, O carregar cimento, isso é só para os homens, entendeu? Ou você já viu, você já parou o seu carro numa borracharia que tem uma mulher? Não. Então, entendeu? É só mesmo, todas as mulheres fossem, a mulher tem que estar no mesmo, porque não existe diferença. Isso não tem na Bíblia, claro, Depois desacreditar todas as religiões que se opõem a essa agenda. Isso é muito importante, isso é da ONU, Por quê? Desacreditar todas as religiões, porque as religiões, segundo eles, é que se opõem, porque tem base nas Escrituras e a Bíblia é clara sobre isso. Então, o que acontece? Algumas igrejas progressistas estão aderindo ao aborto. Nós temos uma igreja
que o seu líder é abertamente a favor do aborto, como é Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus, embora que é considerada uma seita para a Igreja Presbiteriana, né? Mas Edir Macedo ele prega, diz que é a favor do aborto, né? E outras igrejas progressistas também são a favor do aborto, são também a favor da ideologia de gênero. Então, essas igrejas progressistas, o objetivo é ou se une à visão ou começa a rejeitar o que eles chamam de religioso, porque é isso que está trazendo dificuldades para a aprovação das leis a favor do aborto, tá? Bom, aqui tem uma notícia aqui do Correio Brasiliense, para vocês verem como a ONU está militante em relação a isso. O que é que diz aí? Correio Brasiliense, ONU pede o quê? Descriminalização do aborto no Brasil e veta ao marco temporal. Então, olha aí, a ONU, esse grande celeuma no Brasil sobre o aborto, a ONU está pedindo que o Brasil descriminalize o aborto. Então, a ONU está, e veja, gente, a ONU tem um peso para os países, para a Câmara Federal, né? A ONU tem um peso, é a ONU, mas a ONU, minha gente, é a mente diabólica desse mundo, certo? A ONU é a mente diabólica desse mundo. Então, irmão, só para registrar, a ONU, ela é composta por membros indicados por países para compor aqueles conselhos. E na maior parte desses países são de viés progressistas, de esquerda. E aí, claro que um conselho com pessoas com esse tipo de pensamento, as ideias vão progredir nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. Então notem que, por isso, essa grande corrida, vejam bem, a ideologia de gênero, a ONU levando essa ideologia de gênero, e por isso essa grande aceitação do aborto em todo o mundo, e as ONGs e aqueles que são também do LGBTQ+, tem um monte de letra do alfabeto aí, eles estão também a favor do aborto. Muito bem, agora eu vou colocar para vocês, isso aqui é o juramento de Hipócrates, do 5º século a.C. Por que eu estou colocando o juramento de Hipócrates? Porque não sei se você já foi a uma formatura de médico. Alguém já foi aqui? O que é que tem na formatura de médico? É o juramento de Hipócrates. Hipócrates, ele era grego, e ele é considerado um paradigma da medicina. E esse é o juramento de Hipócrates. Vejam o que diz aqui, vamos lá. Que eu seguirei um método de tratamento que, de acordo com a minha habilidade de julgamento, considero benéfico para os meus pacientes. E ainda me absterei do que for deletério e enganoso. Não prescreverei qualquer medicamento mortal a quem quer que seja, caso solicitado. Nem darei sugestão nesse sentido. E do mesmo modo, não darei à mulher um contraceptivo para que veja o que está no juramento de Hipócrates. Então, quando o médico quiser for a favor do aborto, ele está indo contra o juramento de Hipócrates. Pode passar. Na Declaração de Genebra, em 1948, eles pegaram o juramento de Hipócrates e aí eles acrescentaram isso: manterei o maior respeito pela vida humana desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Essa é a Declaração de Genebra de 1948. Agora, vejam bem como essa ideologia de gênero trouxe ideias catastróficas para o mundo.
e também para vamos dizer, para as vidas das crianças. Agora, vamos ver um pouco o aborto no mundo. Nós temos uma ideia. Agora, antes de falarmos isso, nós temos que entender que os dados aqui, muitas vezes, são manipulados. Porque às vezes também existem abortos que não são oficializados. Certo? Então é só para se ter uma ideia e que você pode acrescentar aí. Então vamos lá, pode passar. Vamos lá. Segundo a estatística do relatório do Comitê de Trabalho sobre o ato do aborto em 1967, veja, em 1967, o Japão, depois da liberação do aborto em 1948, nos primeiros 8 anos, 5 milhões de abortos foram realizados. Para vocês terem uma ideia, o Japão foi o primeiro país a legalizar o aborto. O Japão. Nos 8 anos, primeiros 8 anos, 5 milhões de abortos foram realizados. No ano de 1972, o aborto cresceu no Japão 1,5 milhão. Na Inglaterra, em 1983, mais de 2 milhões de abortos legais tinham sido praticados. Agora vejam bem, em 1983, isso é para você ter uma ideia, imagine hoje. Nos Estados Unidos é diferente, porque é de acordo com cada estado, né? Cada estado tem a sua legislação. Mas no Texas, que foi o primeiro a aderir nos Estados Unidos, no Texas aderiu a partir de 1973 ao aborto em qualquer estágio de gravidez. Ou seja, se a mulher quiser abortar com 9 meses antes, ela pode abortar, pode matar a criança, no Texas. Em 1980, houve mais de 1,5 milhão de abortos nos Estados Unidos, significando que de 1.000 nascimentos, 300 são abortados. Você já pensaram nisso? 1.000 crianças no ventre, de 1.000 crianças, 300 são abortadas nos Estados Unidos. E no Brasil, segundo o site da Câmara dos Deputados, 800.000 abortos acontecem por ano. Esse dado é para lhe dar motivos à legalização do aborto, que está lá. Porque, segundo eles, se há muitos abortos, e que, segundo eles, tem muitos abortos ilegais, então, segundo eles, é necessário legalizar o aborto para que muitas meninas e muitas mulheres não venham sofrer com abortos clandestinos, e aí muitas até morrem. Então eles estão dizendo 800.000 abortos. Isso porque o Brasil proíbe o aborto. Nós vamos ver algumas exceções. Então, 800.000 abortos. Agora, veja, esse dado aqui é um dado oficial. Agora, multiplica isso aí. Tá? Vejam bem, o que diz o site do G1 da Globo sobre, inclusive, a notícia da LP, né? Agora recente, sobre o aborto. O que eles dizem aqui? O que é preciso para fazer o aborto? O que diz? Vocês estão lendo? Dá para ler? Diz aqui, para os casos de gravidez, no site G1 está falando sobre o que está acontecendo na Câmara Federal. E aí eles estão fazendo uma série de explicações, né? Quando é que o aborto é legal no Brasil, e aí um dos fatores é o estupro, né? Quando a mulher é estuprada, ela tem o direito ao aborto. Aí agora, olha só o que diz aqui o site da G1. O que é preciso para fazer o aborto? Para os casos de gravidez decorrente de violência sexual, isso aqui não foi eu que coloquei, são eles que colocaram no site. É preciso apresentar, não é preciso apresentar o boletim de ocorrência ou algum exame que ateste o crime, como lá do Instituto Médico Legal. Para o atendimento, basta o relato da vítima a cumprimento. Vocês estão entendendo?
Então não basta um BO da polícia, se a mulher for estuprada, não basta um BO, não precisa exame do IML, basta a palavra da mãe. Agora, que garante que essa pessoa falará a verdade ao médico? Outra coisa, se o médico perguntar e se recusar, ele pode ser processado. Se o médico perguntar, olha, me dê dados, eu quero um BO, então eu quero. Não pode. Ela chegar e dizer, olha, aqui, mulher, fui estuprada, eu quero tirar o bebê, né? Então, o médico tem que fazer. Em qualquer fase, pode ter 8 anos. Não, aí que nós vamos falar. Nós vamos falar. Essa fase aí, que é essa questão que está sendo discutida lá em Brasília, tá bom? Pode passar. O aborto é legal no Brasil, gente, segundo o Código Penal, artigo 128, diz aqui, no artigo 121, não se pune o aborto praticado por médico, é o chamado aborto necessário. Primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o primeiro caso. Segundo, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Certo? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal, se for menor de idade, então o representante da pessoa pode pedir para essa pessoa o aborto, diz aqui, é necessário. Né? É necessário. E eles acrescentam ainda a gravidez, a chamada anencefalia fetal. A criança que nasce sem cérebro, porque com certeza ela vai morrer logo depois do parto. Então, eles é tão óbvio que é considerado legal também o anencefalia, né? Agora, a PL 1904, essa é a grande questão no Brasil, do deputado Sóstenes, do PL do Rio de Janeiro. Ele fez uma PL porque, veja bem, o Conselho Federal de Medicina determinou que o aborto para estupro seria até 22 semanas. É essa a pergunta que você fez. Então, segundo o Conselho de Medicina, eles se reuniram e decidiram que se a menina viesse depois das 22 semanas, eles estavam livres para não fazer o aborto. Só que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu essa resolução. Ele suspendeu, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina para proibir a realização da chamada assistolia fetal para interrupção de gravidez após 22 semanas. A técnica utiliza medicações para interromper os batimentos cardíacos do feto antes da sua retirada do útero. Segundo eles têm que colocar um tipo de uma injeção para interromper, para a criança morrer, segundo eles, e aí eles podem resgatar a criança aos pedaços. Segundo eles, o sofrimento é menos. Se o sofrimento é menos, é porque ali eles sabem que tem uma vida. Então eles colocam o que eles chamam de assistolia fetal, colocam essa agulha para entrar no coração do bebê e ele falecer lá no ventre, aí eles tiram a criança de qualquer forma, aos pedaços, muitas vezes. Né? Agora, com a PL 1904, o aborto por estupro será até 22 semanas. Esse é o grande dilema. Caso aconteça depois disso, quem fizer poderá pegar de 6 a 20 anos de prisão. Então a PL do deputado Sóstenes diz o seguinte: se aquele que fizer, a mulher que fizer aborto depois das 22 semanas, e o médico que fizer também tem pena para médico, né? Então a pessoa que fizer tem pena de 6 a 20 anos de prisão. Vocês estão entendendo o grande problema? Então, os que creem, os
creem na Bíblia, eles estão fazendo isso exatamente porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, abriu qualquer época, se a mulher disser que foi estuprada, pode tirar o bebê. Agora é muito estranho, cá entre nós, entre parênteses, que uma pessoa espere, uma mulher espere 22 semanas ou mais para decidir tirar uma criança. Então, essa é a PL que está trazendo muitas discussões e até, vamos dizer assim, brigas nas ruas, né? Exatamente por isso. Vai passar. Agora vamos ver o que a Bíblia afirma sobre o aborto, né, gente? Isso é muito importante. Porque a base que, não digo nós, a igreja não digo nós, igreja, a base que o ser humano tem para a vida é só o autor da vida dada. Amém? Aí, dessas crianças nascerem, entendeu? Sem ser interrompida a gravidez. E, no meu ver, foi uma maneira muito bem utilizada de impedir que isso acontecesse. Entendeu? Então aí vem os deputados com aquelas ideologias, mas se uma menina foi estuprada, e aí meninas escondem, quando for saber depois de 22 semanas e tudo, porque o que nós, pelo menos nós cristãos, queremos o quê? Preservar a vida, né? Preservar a vida tanto de quem está gestando, quanto de quem vai nascer, né? Então, foi uma maneira muito boa de conseguir, né, barrar isso. Exatamente. Agora vamos ver então o que a Bíblia diz sobre o aborto, como eu falei para vocês, porque às vezes o que eu quero falar aqui, alguém pode dizer isso aí é a sua religião. Né? Inclusive, se você colocar no Google quais são os países que não são a favor do aborto, minha gente, é muito pouco. É muito pouco. A influência da ONU é muito grande. Na América Latina, então, está cada vez mais, né? E aí, alguém vai, se você observar as universidades, né? As universidades, principalmente o curso de Direito, o aborto é simplesmente uma ocasião, pode ser ou não pode ser, e se alguém colocar o seu ponto de vista, mas isso é religioso, nós não estamos falando de religião. Então qual é a base que nós temos? Qual é a base? Nós temos que procurar a quem a dizer sobre a vida. É o autor da vida. É o autor da vida. Desafiamos, podemos desafiar e perguntar, afinal de contas, quem deu a vida? Quem criou a vida? Foi o nosso Deus, Deus único. Amém? Então isso isso não pode ser descartado. É por isso que muitos estudiosos dizem que o aborto tem que ser tratado não somente por médicos, mas também por teólogos,
com pessoas comprometidas com a palavra de Deus, certo? Para que se possa pensar sobre isso. Então vamos lá. Segundo a Bíblia, tirar a vida humana é algo grave para Deus. Pode passar. O primeiro texto que nós vamos ver é Gênesis 9:6. Vamos lá, o que é que diz aí? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Homem aqui é no sentido genérico, né? Agora preste atenção. Em Gênesis 9:6 foi antes da lei. Então, quando Noé chegou e Deus falou com Noé, saiu da arca, falou com Noé, ainda não tinha lei mosaica. Mas vejam, dos 10 mandamentos, Deus enfatizou um, que é esse aqui: se alguém derramar o sangue do homem no sentido genérico, seu sangue pelo homem será derramado o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, certo? Pode passar. Êxodo 20:13 diz o quê? Não matarás. Esse não matarás no sentido é não assassinarás, ou não vingar-se, né? É claro que nós sabemos que Deus permitiu a morte no sentido da guerra santa, da guerra do Estado, certo? Das batalhas, e também a pena de morte no Velho Testamento. Mas o Estado, não a pessoa em si, certo? Então, o texto diz: não matarás. Está bem claro. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Em Êxodo 21:22 tem um texto muito interessante. Porque aqui Deus coloca na lei a pena de morte para quando acontece um problema com a criança no ventre. Então vejam que alguém pode dizer: mas esse não matarás inclui somente pessoas que nasceram. Não. O que é que diz aqui? Êxodo 21:22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, notem, mulher grávida, e forem causa de quê? Aborte. Essa expressão aborte aqui na Bíblia atualizada não foi bem traduzida, viu gente? Porque no original hebraico está aqui, ó, V-I-E-C-U, né? Yeladerha. Quer dizer o quê? Sair o menino. Se sair, ou seja, o menino nasceu, mulher grávida, aconteceu uma briga, e aquilo levou a mulher a ter vamos dizer, levou a criança a nascer prematuramente. Porque o original, assim, aí foi traduzido para mulher, mas é melhor. Então o que acontece? Diz aqui: sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como o juiz se determinar. Ou seja, se aconteceu uma briga, o filho nasceu por causa daquilo, aconteceu um problema com a mulher, o filho nasceu e não aconteceu dano, com quem? É claro, fica óbvio pelo texto, pela interpretação do texto, com a criança, que está falando que a mulher, que a criança sai no original, que é a morte, porque o aborto para nós é algo já, vamos dizer, uma ideia já da criança morta, mas no original, aqui sai a criança, o verbo é saindo a criança. Então vejam bem, aqui, se não acontecer dano nenhum com a criança, aí ele vai pagar apenas algo, né, o juiz determinar. Mas se houver dano grave, o que é o dano grave? A morte do bebê. Então darás vida ou vida. Ou seja, Deus está vendo aqui que a criança no ventre, ela também deve ser respeitada. Pode passar. Agora, leiam aqui comigo, vamos lá. Senhor,
de Deus. É por isso que o suicídio é um pecado da gente. O suicídio é você ficar na posição de Deus. É você dizer, agora pronto, a minha vida vai ser, eu vou deixar de viver hoje. Então, uma pessoa que faz isso, ela peca, porque ela se coloca na posição de Deus. Vamos ver base bíblica para isso. Pode? Jó 1:21. E diz: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava falando quando os seus filhos morreram e que ele recebeu a notícia. E ele falou essa expressão: o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele é o único que tem autoridade, porque ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ninguém tem o direito de tirar a vida humana. Ninguém. Atos 17:28 diz o quê? Paulo, falando aos gregos: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, pois nele vivemos e nos movemos. Ou seja, só o Senhor tem o direito de tirar a vida. Nem eu mesmo tenho o direito de tirar a minha vida. Nem você mesmo tem o direito de tirar a sua vida. Só Deus. Só Deus tem o direito. Deus se relaciona com o homem a partir do ventre. Isso é muito forte. Porque às vezes os médicos, as pessoas que são a favor do aborto, acham que a vida praticamente é quando a criança nasce. Mas para Deus não. Deus se relaciona com o ser humano a partir do ventre. E isso demonstra quão grotesco, quão maldoso é o aborto. Então vamos ver. Pode passar. Gênesis 25. Olha só o que diz aqui. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então diz. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Os filhos estavam mexendo, e de texto diz até que estavam lutando, eram gêmeos. Ela estava estressada, e sabe por que eu tenho que viver? Olha só que interessante, porque às vezes acontece isso conosco, né? Um problema, uma luta, uma dificuldade, um problema de saúde, nós questionamos até Deus: por que eu tenho que viver? Aí só tem que dizer aqui, ó: respondeu o Senhor: duas nações há no teu ventre. Como é que é, irmãos? Duas nações há onde? No teu ventre. Você está pedindo a morte, você não sabe que vai nascer daí. Quem vai nascer daí? Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Deus está tratando do ventre. Agora vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Qual que Paulo interpretou? Em Romanos 9:10 diz assim: e não era somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci a Isaú. Meus irmãos, isso é muito interessante. Eu disse: olha, eles não nasceram, não praticaram obra nenhuma, mas eu já escolhi, antes de praticarem alguma coisa, praticarem obra, a eleição de Deus não é vendo alguma coisa.
amei Jacó. E aborreci de Esaú. Ou seja, eu escolhi foi Jacó. Eu elegi foi Jacó. Jacó. Amei Jacó e aborreci Esaú. No ventre, Deus trata a partir do ventre. Vamos ver outro texto. Juízes, Sansão, olha só. Porque eis que tu conceberás dar à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o que, irmãos? E ele começará a livrar Israel do poder dos filhos de Deus. Ele será consagrado desde o ventre. Deus trata, é desde o ventre. Se você, mulher, está grávida, Deus está tratando com sua criança desde o ventre. Por isso nós devemos orar pelos bebês. Devemos orar, porque Deus está tratando com ele desde o ventre. Isso é maravilhoso. Vamos ver mais básico. Salmo 22, 9. Davi, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Aí você pergunta, mas cara, como foi que Davi se entregou desde o ventre da mãe? Porque ele estava no ventre. Ou seja, Davi está usando uma figura de linguagem. Naquele momento, o Senhor já o tinha escolhido. E como se o Senhor estava entregue ao Senhor. Naquele momento, o Senhor já me escolheu há muito tempo. O Senhor já estava sendo guardado. Ali já era o rei de Israel. O Senhor me escolheu há muito tempo no ventre da minha mãe. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você está aqui porque Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe. Deus te preservou. Aí vem aqui Jeremias. Olha o que diz o profeta Jeremias. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, ou seja, duas etapas. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Meus irmãos, quando foi que Deus constituiu Jeremias? Foi quando ele nasceu ou foi no ventre? No ventre. Quando ele nasceu, ele já era um profeta do Senhor. Deus trata com o ser humano no ventre. Por isso que o aborto é tão terrível. Pode passar. Salmo 139. Esse é o texto básico contra o aborto. Olha o que diz o salmista: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Meus irmãos, tecer implica aquelas, é obra de arte. Não havia fábrica naquela época, era na mão. É o Senhor tecendo, é o Senhor construindo, é o Senhor fazendo. Por isso que, meus irmãos, até hoje foi descoberto, eu estava lendo um artigo científico que descobriram, que o DNA é um tipo de computador quântico. Isso que está fazendo os artigos científicos é um evolucionista. Eles descobriram que o DNA é um computador quântico. O programador diz: faz isso, faz aquilo. Eu quero você dessa forma, você daquela. Por isso você deve agradecer a Deus por você nascer, por você estar na situação que está, porque Deus é responsável pelo seu nascimento. Ele criou você. O salmista diz: e graças, Senhor, visto com um modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos. Ele está falando do feto. Os meus ossos não te foram cobertos. Quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe.
Que alguns dizem que ali não é vida, porque é uma junção de células. Ali não pode ser vida, é uma junção de células. Olha o que aqui diz o salmista: ainda é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus irmãos, isso é muito forte. No ventre, Deus escreveu a sua história. Aleluia. No ventre, Deus escreveu a sua história. Deus tem um livro escrito sobre você. Substância ainda informe. Todos os meus dias estavam escritos, certo? Cada um deles, Deus está no controle de todas as coisas. Pode passar. Em Lucas, olha só o que disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. O anjo falando a Zacarias: porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Agora presta atenção, não é quando ele nascer, não. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. E será o quê? Já no ventre, João Batista era cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, se Deus enche do Espírito Santo uma criança no ventre, nós não temos o direito de matá-la. Me chamou a atenção foi naquele primeiro versículo de Gênesis que você deu no primeiro slide, Deus dizendo 2 nações, e depois disse 2 povos. A gente, na questão do aborto, às vezes a gente olha e vê apenas o indivíduo que está, a criança está sendo gerada, mas Deus vê além daquela criança, uma nação, né? E uns 15 anos atrás, eu contei os descendentes do meu avô paterno, já tinham passado de 60 pessoas, né? Uns 10 anos atrás. Então, Deus vê além do indivíduo que está lá, né? Então é algo muito grave a questão de um aborto. Perfeito. Maria, quando foi visitar Isabel, pois logo que ele chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Meus irmãos, é provado que a criança reage. A criança no ventre da mãe, ela reage quando a mãe está triste, quando há discussões, quando há música muito alta. A criança reage. João Batista reagiu com alegria, fruto do Espírito, porque ele é cheio do Espírito Santo. João Batista reagiu. Agora, por que João Batista reagiu? Porque a mãe também reagiu. A criança sentiu ali, Maria visitando Isabel. A criança reagiu. Porque Deus trata com a criança no ventre. Gálatas, Paulo: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Eu só quero destacar isso: Deus chamou Paulo antes dele nascer, mas demonstrando mais ainda que Deus trata o ser humano no ventre. Ele não espera nascer, ele trata no ventre.
Sabe, irmãos, nós temos às vezes só uma parêntese aqui, uma ideia como os judeus tinham no tempo de Jesus. Os judeus tinham uma ideia do seguinte, que a criança até os 12 anos era considerada inútil para a religião judaica. Ela não podia nem entrar na sinagoga. Ela ficava aprendendo os ensinamentos da Torá, a oração do Shema. Ela não entrava nem na sinagoga. Por isso que Jesus chamava a criança e diz: olha, se alguém não se tornar como essa criança, se alguém não for como essa criança, jamais poderá entrar no reino de Deus. Por quê? A criança, eles tinham uma ideia da criança como uma pessoa inútil no reino de Deus. Com 12 anos, aí sim, a criança passava a ter sua vida religiosa na sinagoga, etc. Às vezes nós temos uma ideia das crianças assim. E com todo respeito, isso aí às vezes nós falamos. Que às vezes nós ouvimos, nós dizemos: olha, as crianças é o futuro da igreja. Não, irmãos. As crianças são a igreja. As crianças não são o futuro da igreja. As crianças são a igreja. Elas precisam de salvação também. Elas precisam também de serem evangelizadas. Elas precisam de ser ensinadas. Não é? Ou às vezes quando nós pregamos e vem uma criancinha, aí você olha para ela aí, uma criancinha convertendo. A gente não entende muitas vezes que aquela criança é uma vida, talvez mais sincera do que um adulto. Então, às vezes isso é colocado por uma criança no ventre. Uma criança no ventre está com problema, ou alguém abortou, está tudo bem. Está tudo bem. Muitas vezes para nós é uma coisa mais, não, para Deus tem muito valor. Certo? Pode passar. E aqui eu coloquei o texto grego, porque na Bíblia corrigida está melhor. Certo? A Bíblia corrigida diz assim, em grego, né? Mas quando Deus me separou, quando aprove a Deus, que está na corrigida, é aprova. Deus teve prazer, que é o verbo ter prazer, é um prefixo bom, doquel é ter prazer. Deus teve prazer de me separar desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, através da sua graça. Então, Deus tem prazer. Isso também no corrigido está melhor traduzida, que diz: aprove a Deus. Ou seja, Deus teve prazer de separar Paulo desde o ventre da sua mãe. Agora preste atenção: Paulo nasceu, mas ele mesmo diz, ele fez muito mal à igreja antes de se converter. Ele foi responsável pela morte de Estevão. Ele levou muitos cristãos a sofrimento por causa da palavra de Deus. Mas ali, meus irmãos, Deus tinha um propósito. Talvez alguém da sua família não é crente, nem trabalha com você, mas você não sabe o propósito que Deus tem na vida dele. Amém? Porque Deus separa desde o ventre. Deus trata desde o ventre. Pode passar. E agora vem uma palavra, meus queridos, no término. As mulheres grávidas de filhos especiais ou vítimas de estupro. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos colocar no lugar dessas mulheres também. Não é fácil. Não é fácil uma mulher saber que tem um filho deficiente no seu ventre. Que ela faz um exame e ela sabe que ela vai sofrer com aquele filho se ele nascer. Também não é fácil uma mulher que foi estuprada e engravidou por causa disso.
E principalmente se ela foi estuprada por um parente, que a maioria das vezes acontece isso. Não é fácil dar continuidade àquele nascimento. E por isso eu quero trazer para vocês algo muito interessante. E eu quero fazer uma pergunta para vocês que fizeram a mesma pergunta ao médico. 2 médicos conversando. Passa o primeiro slide. Muito bem. Esse homem aqui tinha sífilis. A esposa dele tinha tuberculose. Naquela época não havia tratamento. É isso, vocês puderam ver que pela foto esse homem tinha sífilis. Sífilis é uma doença que se pega sexualmente e tem consequência na descendência. Então, ele tinha sífilis e ela tinha tuberculose. Agora presta atenção. O primeiro filho, chamado Maria, isso é uma história real, hein? O primeiro filho, chamado Maria, morreu na infância. Assim que nasceu, morreu exatamente de consequência dessas 2 doenças. O segundo filho, chamado Caspar, nasceu surdo, devido que ele tinha sífilis e ela tinha tuberculose. O terceiro filho, Nicolaus, nasceu cego. O quarto filho, Ana Maria, morreu na infância também. O quinto filho, Francis George, morreu na infância também. O sexto, Maria Madalena, morreu na infância também. E ela estava grávida do 7º. Aí alguém perguntou ao médico: o que você faria? E a minha pergunta vai para vocês: você consideraria um aborto? Mãe? Diante dessa situação, o médico que foi perguntado disse: com certeza essa mulher deve abortar. E a minha pergunta a você: você a consideraria um aborto? Se a sua resposta foi sim, pode passar. Você acabou de matar Ludwig van Beethoven. Beethoven, quem não sabe, foi um dos grandes músicos. Quem não viu as sinfonias de Beethoven? Foi isso que o médico falou para nós. Ele disse: você acabou de matar Beethoven. Nós não temos o direito de tirar a vida, nem aceitar isso. Mas, Senhor, pode passar. Eu quero que vocês vejam, vê se dá para ligar esse vídeo. Dá para ligar? Se não, coloca o vídeo que eu mandei para vocês. Não, um vídeo. Não só a voz. Eu sou advogada e fundadora e presidente de Organização Mundial para a Vida. Eu fui concebida em estupro, mas amo minha vida. Eu não sou filha de estuprador. Eu sou filha de vítima de estupro e eu sou filha de Deus. Eu não merecia a pena de morte por crime de meu pai biológico, castigando estupradores, não bebês. Obrigada. Entenderam? Oi, meu nome é Ela participa de uma organização chamada, vocês podem até ver na internet, Save
Antônio, salve único, salve 1%, ou seja, são pessoas, são filhos de mulheres estupradas que lutam para que bebês vindos de estupro não sejam abortados. E eles dão testemunhos deles. Queridos, se você colocar, tem tantos testemunhos. Eu mesmo vi um testemunho de uma mulher, de uma mãe, que o filho, ela foi estuprada. E ela diz, olha, realmente eu queria abortar, mas hoje era uma mulher. Essa minha filha é a minha filha. É a minha filha. Ela cuida dela. Então, gente, passa o outro filme, por favor. Da criancinha. Vou ler para você também. Irmãos, graças a paz. Ressaltando esse texto aqui de Êxodo 21, que foi lido, né? Quando fala sobre se houver dano grave, então darás vida por vida. O texto vai além disso, né? Aqui também diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ou seja, além da pessoa, da mãe, né, no caso, ela não está só escolhendo tirar uma vida, né? Mas ela está escolhendo colher as consequências daquilo que vai gerar para a vida dela. Porque a palavra de Deus diz bem clara que darás vida por vida, ou seja, no momento em que a mãe está escolhendo assassinar aquela criança, ela também está escolhendo tirar sua própria vida, porque é um pecado muito grave, é uma consequência muito grave você impedir que uma criança venha ao mundo, né? Sendo que ela foi formada por Deus, ela foi gerada por Deus, foi concebida com a permissão de Deus, né? Então é muito importante também ressaltar essa questão da consequência. Eu mesmo tenho um caso na família, né, de uma pessoa, né, que eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa íntima, mas essa pessoa escolheu fazer o aborto. Ela estava gestante de 3 meses, acredito, não sei se 3 meses já vai para as 20 semanas, né? Eu acredito, né? Caminhando para as 20 semanas. Então essa pessoa escolheu fazer o aborto, a criança já estava encaminhada. E hoje eu ouço dessa pessoa que está sofrendo com uma situação muito grave de sangramento, né? A chamada adenomiose, para as mulheres aqui que conhecem, né, a parte ginecológica, fazem exames preventivos, sabem que a adenomiose não tem cura, né? Para que ela seja curada, uma mulher tem que viver à base de medicamentos contraceptivos ou ela tem que retirar o útero, né? Então hoje eu ouço dessa pessoa lá na minha família que ela sabe que isso é uma consequência da escolha errada que ela fez naquele momento, né? E detalhe, ela sabia que seria um menino, né? Então hoje ela diz: eu poderia estar aqui com meu filho, eu poderia ter tido essa criança, mesmo com as consequências, porque a irresponsabilidade que a pessoa tem, a criança não pode pagar por esse erro. Ela não tem culpa da sua irresponsabilidade, né? Então é isso, o ser humano sempre tentando tirar a sua culpa, né? Tentando jogar para outra pessoa. Então eu achei muito importante enfatizar essa questão da consequência, né? Porque a palavra diz: dente por dente, olho por olho. Então eu acho isso muito importante ressaltar, que a partir do momento que a mãe escolhe fazer, né, esse pecado tão grave,
ela está escolhendo também tirar a sua própria vida, porque a palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Deixa eu colocar só esse vídeo bem curtinho, aí depois abre para perguntas e observações. Tá? Esse vídeo aí, gente, está na internet. Senão você vai ver de uma gravidez 20 semanas. Que querem tirar, ou seja, que é permitido uma criança de 20 semanas se mexendo, totalmente formada. E com isso, queridos, nós estamos findando e algo abrir para que os amados possam falar. Em nome de uma palavra. Bom dia a todos, me chamo Miguel. Esse tema é muito impactante para mim, porque eu fui 16 anos professor de sala de aula. Nos últimos anos que eu dava aula, isso já faz 8 anos atrás, minha última vez numa sala de aula. Deus tinha colocado no meu coração fazer aulas a respeito de aborto, escola secular mesmo, escola de ensino médio, de periferia. A realidade, pessoal, é muito cruel. Eu estou falando de quase 10 anos atrás. Eu lembro muito bem de uma aula que eu fazia nesse tempo, não sei nem se é permitido fazer isso nos dias de hoje. Eu colocava imagens bem fortes mesmo, de vídeos, de fotos de crianças que foram abortadas, isso para ensino médio, segundo e terceiro ano. Eu lembro muito bem de uma dessas aulas, uma aluna saiu chorando da aula e depois, algum tempo depois, 3, 4 anos depois, no Facebook mesmo, ela me mandou uma mensagem agradecendo muito essa aula, porque naquele dia ela decidiu não fazer o aborto. Ela estava grávida de 3 meses, o nome da criança era Daniel, era uma bênção na vida dela. O que eu quero dizer é o seguinte: eu agradeço muito essa palavra do irmão. Esse estudo foi muito esclarecedor, mas de nada vai valer se a gente não for multiplicador disso. Não é preciso você ser um professor numa sala de aula, não é preciso você ter uma multidão. Às vezes tem alguém que está passando por isso do seu lado, você vai conversar com amor, com carinho. E isso que a irmã também falou é muito importante, as sequelas, mesmo de quem já fez o aborto, sabendo o que queria fazer, às vezes tendo a certeza e sendo o próprio pagador do aborto, as sequelas psicológicas são terríveis para o resto da vida. Então que a gente tenha isso no coração. Isso vai ser uma luta muito grande. Eu acabei de falar de coisa de 10 anos atrás, hoje isso está bem pior. Que a gente continue sendo multiplicador e combater esse crime aí. O que podemos fazer para proteger as vítimas e nós, a igreja, a sociedade também, o que podemos fazer? Porque não basta só dizer para não abortar, a gente também tem que apoiar as vítimas. O que a igreja pode fazer? O que os hospitais, quais são os métodos de prevenção para o aborto? Porque só falar não é efetivo. Exatamente, parabéns. Gente, se tem uma coisa que a igreja precisa ser sal e luz, é sobre o aborto. E uma das coisas importantes nós temos que nos colocar no lugar da pessoa, empatia. Então, por exemplo, se você sabe de alguém que está passando por essa dificuldade, por exemplo, foi estuprado, o que é que tem que acontecer? Um apoio imediato, levar essas pessoas, no caso, se você tem uma igreja, levar imediatamente ao pastor, uma pessoa madura, para que mostre, com base bíblica, o valor da vida, o valor que aquela vida, ela pode ser uma bênção. E se aí tem várias opções, ela pode doar essa criança. Tem tantas pessoas que querem uma criança, que são estéreis, ela pode doar essa criança, ela
tem várias opções. Então, o tratamento também, com oração, conversa, certo? Mostrando o valor da vida, principalmente o valor da vida, e não descartando também o problema que a pessoa teve, não levando somente para um lado, mas também para a empatia com a pessoa, levá-la a ter apoio, porque a pessoa, quando acontece isso, ou no caso, por exemplo, um adolescente está namorando, é um caso aqui, está namorando, escondido dos pais, de repente ela engravida, o que fazer? O que acontece? Os pais, nesse momento, o erro já aconteceu. Então, nada de levar essa mãe, sua filha, no caso, vamos dizer, a um problema maior. O que tem que acontecer? Nesse momento é um apoio total, aconselhar, mas o apoio. E, do outro lado, precisamos ter voz nas escolas, ter coragem. Como é que é o nome? Não, ela. Sofia, você deve fazer isso com ela, né? É isso? Veja bem, qualquer tema você tem que ter coragem para dizer: olha, eu não concordo com o aborto, que o aborto é tirar uma vida. Alunos de universidades devem ter voz, pastores devem ter voz, professores. Nós devemos mostrar o valor da vida e ter a coragem de dizer: eu sou contra isso e eu abomino esse tipo de ação. Eu vejo que a igreja também deve ter um ministério, como o ministério aqui que nós vimos a coordenadora do Save the World, que ela deu essa palavra. Existem ministérios. Eu sei, queridos, que é difícil ministérios, porque ONGs para proteger ovo de tartaruga tem muitos, né? Você não pode destruir o ovo de tartaruga, é crime. Mas abortar, eu estava vendo o que tem nas universidades, congressos para preservar a natureza. Eu não sou contra isso, mas nenhum congresso para preservar bebês. Nenhum congresso para discutir a vida do nascituro, a vida daquela criança. Não há. Você já viu um congresso na universidade para isso? Não tem. E isso que nós estamos fazendo aqui na Igreja Batista Betel é muito importante. É muito importante. Certo? Porque nós temos que ter voz. Amém? Amém? Sofia? Entendido? Bom dia a todos. Assim, o Estado, como o irmão falou, o Estado ele tem culpa nessa parte de não dar uma resposta às crescentes demandas que existem, né? E aí eles acabam de uma forma, como não tem como prever realmente, no caso da maconha ultimamente, e a única forma que ele tem que fazer é liberar, para que possa de alguma forma, já é uma forma de dizer que não tem mais jeito. Mas quando a gente sabe que tem, como o senhor falou, não tem toda uma política de preservação, não tem todo um movimento para que possa direcionar o jovem, a sociedade, para que possa dar importância à vida. Eu acho assim que às vezes tem tanto movimento para defender capim, para defender mico, que eu não digo que não seja importante, para defender a natureza, que é importante, mas mico-leão dourado, a gente vê hoje que tem leis até para preservar um capim, mas não tem para preservar uma vida, né? Que é muito sério. A gente vê todos os movimentos
está aqui, quando não tem a vida tão banalizada, que não tem tanto movimento, com tantas leis para dar importância à vida. Como outras coisas, hoje se você se você destruir isso, já vai ter essa lei com tantas penas. Mas e o ser humano em si? Como que a própria biologia fala que a vida, a concepção começa na fecundação, né? Na fecundação. E a cronologia do tempo, a gente vê hoje, eu celebrando meus anos de vida que nasci, mas a gente sabe que só tem a diferença de tempo, só está ali a questão de tempo, porque um tem às vezes 18 semanas, enquanto eu tenho 40 e poucos anos, né? Só isso. E aí a gente dá uma importância para quem já está celebrando a vida, mas a vida tem que ser celebrada desde a sua concepção. Então, uma célula que a gente já começa ali a observar, que ela começa a se multiplicar, começa a vida ali, começa naquela divisão. Já na hora da concepção, ali já começa a celebração da vida, como a palavra de Deus fala. E a gente não vê essa importância. Graça e paz. Quem não sabe, eu sou irmã da Ivanete, não sou Ivanete. Irmão, uma coisa bem séria. Em Gênesis fala bem claro que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, lá em Apocalipse 12, fala que o dragão, ele foi atrás da mulher e do seu filho, né? Sua descendência. Então, Satanás, ele está preocupado com o animal mesmo, né? Ele está preocupado com a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. E isso, o mundo também não está preocupado conosco, mas Deus, Ele está preocupado conosco. E a gente vê isso através desse falar hoje, né? Que a gente ouviu aqui. Então, Deus tem muito amor por cada um de nós. E Ele vai lutar, está lutando por cada um de nós. Viu? E somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Irmão, irmãos, graça e paz. Ontem eu comentando com um amigo sobre essa palestra que nós teríamos hoje aqui na igreja, sobre o amor. E as pessoas são cheias de achismo, né? E ele comentou que achava que o aborto deveria ser concedido. Um dos exemplos que ele disse foi quando a criança ela é diagnosticada que vai nascer com algum problema físico. Então, eu me lembrei até a imagem dele ali que eu pedi para você colocar, é o Nick Vujicic, né? E ele relata em uma palestra que ele tentou tirar a sua vida devido a ele ver o trabalho que ele dava para os pais. Então eu quero trazer o exemplo do Nick, né? Para este tipo de pensamento que as pessoas acham que devem tirar a vida de uma pessoa que vem dar trabalho para a família. Hoje o Nick, como nós estamos vendo aí, ele tem sua família, né? E observando que são todos perfeitos fisicamente, mas independente da perfeição física, eu quero enfatizar que o Nick ele é pregador da palavra de Deus. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas, mas hoje ele vive mundo afora, levando a palavra de Deus e ajudando a salvar muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Então Deus, Ele já preparou o Nick no ventre da sua mãe. E hoje ele é uma pessoa que propaga a palavra de Deus.
Amém? Eu queria, Alissa, queria que você falasse aqui, quando a professora falou sobre aborto, você deu a resposta dela, você falou, eu estava no curso de Direito, e a pergunta que você perguntou para ela. Nós estávamos discutindo em sala essa questão da moralidade, porque no curso que eu estou fazendo é um curso assim, nossa, com pensamentos que, se você não tiver base bíblica, realmente você fica sem resposta, né? E diante dessa discussão sobre aborto, foi levantado esse assunto, ficou essa questão que até o irmão Mário falou sobre essa questão de ser um aglomerado de células, né? Então não é considerado vida. E a professora enfatizou que um exame de gravidez, né, que é o chamado beta, que toda mulher, quando suspeita que está grávida, precisa desse exame para ter a confirmação, né, porque o hormônio humano, né, que está no organismo da mulher, com isso de ter um diagnóstico da gravidez. Então, ela disse que um simples exame de gravidez não significava que ali já tinha uma vida. Então, entrou nesse debate dela dizer quando começa a vida, né? Nós não sabemos quando começa a vida. E precisava ter uma base científica para dizer que aquilo ali, ela chamou com essas palavras, aquilo ali é uma vida, é considerado uma vida, né? Então, eu entrei num debate com ela, eu falei, mas professora, você disse que para ser considerado vida tem que ter uma base científica, sem isso não é considerado vida. Ele enfatizou a questão de não ter braços, não ter pernas, enfim. Aí eu mencionei a questão do exame para ela, né? Eu falei, mas professora, a partir do momento que eu suspeito que estou grávida, eu me encaminho até um laboratório, eu faço um exame que dá reagente, eu já estou gestando uma vida. E ela disse que não, que aquilo ali não era considerado vida, que simplesmente você estava grávida, mas ela não usou nem esse termo, né? Simplesmente ali você não teria uma vida ali dentro. Aquilo ali não é base científica. Eu falei, mas professora, como pode um exame de gravidez, você vai me dizer que um exame de gravidez não é algo científico para considerar que eu estou gestando uma vida? Não. Então, ela me respondeu da seguinte maneira: Alissa, para você cursar direito, você precisa entender que nem tudo no direito é moralidade, né? Ela enfatizou a questão da moralidade, nem todas as leis são morais, e que a moralidade vem da percepção de cada indivíduo. Então ela entrou em contradição. Então, ela entrou em contradição nessa questão de um exame, porque a partir do momento que a mulher faz um exame, se ela for fazer um ultrassom transvaginal, já dá para ver o saco gestacional. Pode não ver o bebezinho, mas os batimentos já começaram ali, né? Porque a primeira coisa que se forma na criança é justamente as células do coração, né? Do batimento cardíaco. Então eu fiquei, irmãos, impressionada com a banalização, né, de um feto. Eles chamam de um feto, não é uma criança, é um feto. Né? Então é isso que as universidades têm trazido. Amém. Meus irmãos, alguém mais vai ter a última, vai passar a palavra, nós estamos a 11h10. Então vamos orar. E aí eu convido vocês a luta. A luta como? A manifestar-se, ter coragem, né? Na universidade eu vou, o que depende de mim, eu vou ter algumas cadeiras, eu disse logo, estou dando curso de pedagogia, letras, eu digo logo, né? Porque, gente, a base científica, e a base científica é o quê? Vamos dizer assim, as impressões dos cientistas. Um diz
diz que a vida, quem tem que dizer que é vida é o Criador da vida. O segundo Salmo 109 ainda estava informe, e todos os dias da minha vida estavam escritos sobre a vida é na concepção. A vida, segundo a palavra de Deus, é na concepção. Ciência, a ciência, ela é totalmente, depende das impressões dos cientistas. Ela não pode ter a última palavra, ela não é a base única, a base final. A base final é a palavra de Deus. Por isso que um diz uma coisa, outro diz outra, e até hoje eles dizem, por 20 dias é com... Eu até falei para ela, a vida é na concepção, segundo a palavra de não Deus. tinha base científica, por que a lei defendia os direitos gravídicos? Porque as mulheres gestantes, elas têm os chamados alimentos gravídicos. Ou seja, o pai precisa proporcionar todas as necessidades que aquela criança precisa desde o ventre da mãe. Né? Então isso já é uma vida, e isso que ela falou que não é vida, é uma vida sim. Né? Perante a lei, perante o direito. Então, para você ver a contradição. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nós venhamos, ó Deus, ser desafiados a ser sal e luz do mundo. Que nós venhamos a ter coragem. Que nós venhamos a pregar o valor da vida e com isso pregar o teu evangelho, a tua palavra, a cruz de Cristo. Ó Senhor, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, graça nos lugares mais difíceis, para que nós sejamos testemunhos, ó Deus, e que nós venhamos salvar essas crianças, muitas crianças que estão sendo abortadas no mundo e no Brasil. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus.